A minha preocupação é que nenhum brasileiro nasça dentro de uma penitenciária e nem nela permaneça, porque ele não tem o que pagar. A cobrança do imposto é legítima, de que era ela legítima desde 2001, com a criação pela norma específica. Com risco de desabastecimento, motoristas fazem fila para não ficar sem combustível. O trabalho não termina quando ao final do expediente. Você não vai para casa e diz, só preciso me preocupar a partir de amanhã. Não, você tem que estar de prontidão 24 horas. Olá, boa tarde. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e a condição das presas gestantes e dos bebês que nascem dentro dos presídios foram assuntos de uma entrevista da ministra Carmen Lúcia para o programa Link CNJ, que vai ao ar hoje à noite aqui na TV Justiça. A presidente do STF e do CNJ falou em detalhes sobre as ações que vêm sendo feitas para melhorar o sistema prisional do país. Quando eu entrei, que me diziam, o Brasil tem aproximadamente entre 650 e 750 mil presos, há de se convir que 100 mil pessoas não é aproximação. Pode ter muitos outros nomes, a aproximação não é. Isso é uma cidade de médio porte. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez 21 visitas a presídios de todo o Brasil. Viu de perto as dificuldades do sistema carcerário que entrou em colapso. Assim, para combater os problemas nas prisões brasileiras, o CNJ desenvolveu o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. Agora nós vamos ter um cadastro nacional em que o juiz de qualquer lugar do Brasil, ele sabe quem é a pessoa, juridicamente qual é o débito que ela tem com a sociedade, onde que ele está, se ele está preso, sob a responsabilidade de qual juiz, e o juiz, ao inspecionar o presídio, também vai saber agora quais são as condições, onde está o preso, o que ele está ali, há quanto tempo, se ele é mesmo provisório e não teve nenhuma decisão. Nas penitenciárias femininas, as principais preocupações da ministra Carmen Lúcia são com as presas grávidas, mães que estão amamentando e com as crianças que nascem e muitas vezes vivem dentro dos presídios. A lei do ventre livre é do Império 1871. E nós continuamos a ter brasileirinhos nascendo dentro de penitenciárias, sendo que eles não fizeram nada. E na Idade Média nós passamos o ciclo de acreditar que alguém responderia pelo ato de outro. A pena não passará da pessoa do delinquente. Ora, como é que se nasce um brasileirinho e ele já está dentro da penitenciária, dorme dentro de uma penitenciária, isso é uma pena. Aliás, penitenciária vem de pena. Então, a minha preocupação é que nenhum brasileiro nasça dentro de uma penitenciária e nem nela permaneça, porque ele não tem o que pagar. A entrevista completa você confere hoje, às 9h30 da noite, no programa Link CNJ. Não perca. Por maioria, o plenário do STF manteve a cobrança do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o FUNRURAL. A decisão dessa quarta-feira vai impactar quase 20 mil processos paralisados em outras instâncias que estavam à espera da conclusão desse julgamento. Os ministros julgaram 8 recursos que questionavam o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o FUNRURAL, uma espécie de previdência específica para quem vive do campo. Na sessão dessa quarta-feira, o plenário decidiu que a cobrança do tributo é constitucional. Entidades questionavam essa contribuição e pediam que a Corte definisse a partir de quando o pagamento deveria valer. 7 ministros votaram a favor do FUNRURAL e o recolhimento deve ser feito desde 2001. Neste caso, o que se teve foi uma alteração da própria legislação, que, aliás, consta da emenda, e, portanto, não teria havido a modificação que levaria a esta medida, a adoção desta providência. Isso seria um desprestígio, repito, a todos aqueles milhares de empregadores rurais que pagaram nesses 17 anos. Além do que, no caso onde não há a declaração de inconstitucionalidade, mas sim a questão de constitucionalidade, me parece que não cabe a modulação. A cobrança do imposto é legítima, de que era ela legítima desde 2001, com a criação pela norma específica,
e não vejo um fundamento constitucional legítimo para a modulação. A Fazenda Nacional traz um argumento que me parece bastante sólido, importante. Se nós, eventualmente, modulássemos a nossa decisão... Apenas os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio consideraram que a cobrança do Fundo Rural deveria ser a partir de 30 de março de 2017, quando o STF definiu que o tributo está de acordo com a Constituição. O entendimento adotado por esta Corte em momento anterior, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição à Seguridade Social sobre a comercialização da produção rural, não tinha a distinção assumida a partir de 2017 e que vinha sendo aplicada pelos tribunais de todo o país, o que, em meu modo de ver, evidencia, sem a modulação, uma quebra da segurança jurídica e, portanto, da estabilidade. Eu concluo no sentido dessa mudança de jurisprudência e que ela exige, sobretudo em matéria tributária, homenagem ao princípio da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da legítima confiança. O plenário também começou a julgar uma ação do governo de Rondônia contra uma lei complementar do Estado. Segundo o governo, essa norma viola a Constituição porque prevê que os policiais civis, quando se aposentarem, vão receber rendimentos iguais aos da remuneração dos profissionais da ativa. O julgamento volta na sessão de hoje. Pois é, hoje tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir a pauta da sessão de hoje do STF. Matéria penal é o primeiro tema da pauta original desta quinta-feira, com uma proposta de súmula vinculante que determina o envio imediato de ação penal ou investigação ao tribunal competente, quando surgirem indícios do envolvimento de autoridade que detenha prerrogativa de foro. Direito do trabalho é o tema seguinte, com recurso extraordinário sobre competência da Justiça Comum para processar e julgar determinados casos que envolvam contribuição previdenciária. Ainda uma ação direta de inconstitucionalidade com medida cautelar, onde se discute se é inconstitucional norma que flexibiliza as relações de trabalho ao disciplinar o contrato por prazo determinado. Servidor público tem uma única ADI sobre regime previdenciário. E fechando a pauta, o tema imposto de renda, com um recurso extraordinário sobre se tratado internacional pode estender a residente na Suécia e isenção prevista para residente no Brasil. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você já sabe, você acompanha os julgamentos da Suprema Corte daqui a pouco, a partir das 14h, comigo e com a consultora jurídica Gisele Reis, aqui na TV Justiça, é claro. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal autorizou a prorrogação por mais 60 dias de um dos inquéritos abertos contra os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia. Nós vamos conversar agora com a reportagem da TV Justiça. Quem tem as informações a respeito do assunto é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, essa investigação é sobre o suposto recebimento de propina na campanha de Anastasia para o governo de Minas Gerais nas eleições de 2010. A Polícia Federal pediu essa prorrogação, pediu à Procuradoria-Geral da República para ouvir novos depoimentos e também analisar documentos ainda pendentes. Ao autorizar essa prorrogação, o ministro Gilmar Mendes, ele mencionou o regimento do Supremo Tribunal Federal que prevê essa medida sempre que houver pendências aí nessas diligências. Cadu. Obrigado, Evne Araújo, ao vivo para o Jornal da Justiça, primeira edição. E ministros do Superior Tribunal de Justiça mantêm a condenação por corrupção do empresário Carlinhos Cachoeira. A decisão é referente à condenação pelas fraudes na loteria do estado do Rio de Janeiro. Por esse esquema, ele recebeu pena de 8 anos e 6 meses em regime fechado. Aqui no STJ, a defesa de Carlinhos Cachoeira buscava o trancamento da ação penal, a anulação do acórdão do TJRJ ou o redimensionamento da pena. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, o relator, ministro Jorge Mussi, explicou que a configuração do crime de corrupção ativa não exige que a denúncia descreva uma promessa de recompensa anterior à solicitação de vantagem.
No entanto, em relação ao dimensionamento da pena, o ministro Jorge Mussi entendeu que a fixação 5 vezes superior ao mínimo legal foi excessiva, reduzindo para 4 anos de reclusão. Embora a pena de 4 anos permita o regime aberto, o ministro afirmou que o semiaberto é o mais adequado ao caso, em razão da repercussão social dos delitos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Os mesmos motivos foram considerados para negar a substituição da reclusão por penas restritivas de direitos. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Greve dos caminhoneiros provoca filas em postos de combustíveis no Distrito Federal. Com risco de desabastecimento, motoristas fazem fila para não ficar sem combustível. A greve dos caminhoneiros chega ao 4º dia. Os reflexos já são percebidos em todo o país. A falta de combustíveis é realidade em muitos postos. Os preços também dispararam. Ainda assim, as filas dos postos são longas. No Distrito Federal, os motoristas correram para encher o tanque, seja por medo do desabastecimento ou para aproveitar que nesta quinta-feira é o dia da liberdade de impostos. E alguns empresários decidiram aderir à campanha e baixaram o valor do litro da gasolina. O vídeo foi gravado por um telespectador hoje de manhã. A fila de carros é na pista lateral do Eixo Norte, uma das principais vias de Brasília. A fila é de perder de vista. Ela começa nesse ponto, que é onde fica o posto, e se estende pela avenida. São centenas de motoristas de todo o Distrito Federal e até de municípios goianos. Um dos motivos da aglomeração nesse ponto é o Dia Sem Impostos, que está sendo realizado por uma rede de postos aqui de Brasília. A gasolina, por exemplo, que era vendida a R$ 4,61, está sendo vendida a R$ 2,98. A fila de motoristas para abastecer um pouco mais barato já atinge cerca de 14 quilômetros. O impacto da carga tributária sobre a gasolina, sobre os produtos, que é em média 40%, ela impacta diretamente no bolso do consumidor. E isso é prejudicial, principalmente para o próprio consumidor, que o poder de compra dele ele fica muito limitado, e também para os empresários. Os empresários gostariam de, às vezes, ofertar um produto com valor mais adequado e não consegue. A medida vai na contramão dos altos preços e é realizada uma vez por ano. Mas tem limite, 20 litros por veículo. O pagamento só no dinheiro. Mesmo assim, teve gente que madrugou para garantir a economia. Está aqui desde 4 horas da manhã para poder pegar um preço melhor, sendo que podia já estar um preço melhor já há bastante tempo. A diferença é muito pouca, mas é só para conscientização mesmo. Mas não foi apenas no posto mais barato que teve fila. Os protestos de caminhoneiros em todo o país contra o preço dos combustíveis desencadearam uma crise que ameaça o abastecimento. Os motoristas, com medo de encontrar as bombas vazias nos próximos dias, correram para encher o tanque. Neste posto, a gasolina comum já havia acabado e a aditivada estava a R$ 4,79 o litro. Já fui em 3 postos de gasolina e não tinha combustível. Neste posto, em Águas Claras, a 25 quilômetros de Brasília, o flagrante de uma consumidora durante a madrugada. Olha isso. Aqui, ó. O cara acabou de aumentar. Olha isso, acabou de aumentar para R$ 9,00 a gasolina. Mas qual o limite legal para esse tipo de situação? O empresário pode aumentar o preço da forma que quiser? De forma alguma. Esta greve não pode influenciar os preços nas bombas de combustível. O máximo que pode acontecer, por uma falta de combustível no posto e um excesso de procura, este posto não ter combustível e fechar. Fato é que, se qualquer posto de gasolina, achando uma oportunidade de ganhar mais às custas do consumidor, este proprietário de posto está sujeito a uma multa que varia de 200 mil a 2 milhões de reais e, inclusive, está sujeito à interdição do seu estabelecimento. O advogado também explica que serviços públicos ou do comércio que dependem do combustível não podem deixar de cumprir compromissos com o cidadão. Nos serviços de entrega, este fornecedor de serviço deve providenciar maneiras alternativas de cumprir o contratado. Em relação a atrasos de voo, até cancelamento de voo, eventualmente causados por falta de combustível na aeronave,
É direito do consumidor receber de volta tudo o que pagou, é direito desse passageiro eventualmente remarcar as suas passagens para qualquer data, horário, sem qualquer custo. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido do ex-governador Eduardo Azeredo para impedir prisão determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais após julgamento dos embargos de declaração no caso conhecido como Mensalão Tucano. Ao indeferir a liminar em habeas corpus, o relator afirmou que não há ilegalidade na determinação da prisão. O ministro destacou ainda que a execução provisória da pena não precisa aguardar a publicação do acórdão dos embargos de declaração e o despacho acerca da admissibilidade dos recursos dirigidos a tribunais superiores. As questões centrais do habeas corpus ainda vão ser analisadas pela 5ª turma. Essa não foi a primeira vez que a defesa do governador recorreu ao STJ. Em abril, o ministro Jorge Mussi também negou uma liminar para suspender os efeitos da condenação de 20 anos e 1 mês imposta ao ex-governador pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema do Mensalão Tucano. Azeredo é considerado um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2, montado na campanha de reeleição ao governo de Minas Gerais de 1998. Foi inaugurado o novo Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. E já no primeiro dia foi homologado um acordo entre a empresa Sodexo e uma trabalhadora no valor de R$45 mil. A conciliação possui um processo aberto há 8 anos referente à doença ocupacional. O novo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, Sejusc, foi inaugurado pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. A solenidade de inauguração ocorreu durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começou na segunda-feira, dia 21 de maio. O objetivo é ampliar e estimular as possibilidades de conciliação no processo do trabalho. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No quadro Profissões, veja como é a rotina do biólogo. O trabalho não termina quando ao final do expediente. Você não vai para casa e diz, só preciso me preocupar a partir de amanhã. Não, você tem que estar de prontidão 24 horas. Juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário têm até amanhã para enviar ao Conselho Nacional de Justiça o questionário Perfil Sociodemográfico dos Magistrados Brasileiros. Dos 18 mil magistrados brasileiros, mais de 10 mil já responderam à pesquisa. São 28 questões simples que tratam exclusivamente de informações sociodemográficas, com perguntas sobre idade, gênero, cor, estado civil, formação acadêmica, carreira jurídica e órgão de exercício da magistratura. O magistrado pode acessar o questionário no site do CNJ, que é o cnj.jus.br. O plenário do do Tribunal Superior Eleitoral aprovou na sessão desta quinta-feira a resolução que regulamenta o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os ministros aprovaram por unanimidade a resolução que trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A instrução vai guiar a distribuição e utilização da verba por partidos políticos e candidatos. O fundo vai ser repassado da seguinte maneira: 2% vão ser distribuídos igualmente entre todos os partidos políticos registrados no TSE. 35% vão para as agremiações que tiverem ao menos um representante na Câmara dos Deputados. Essa parte vai ser dividida proporcionalmente aos votos recebidos pelo partido na última eleição geral para a Câmara. 48% serão entregues na mesma proporção de deputados federais da legenda. Os 15% restantes vão ser distribuídos de acordo com o número de senadores de cada partido. É importante lembrar que esses cálculos vão ser feitos com base no número de representantes de cada legenda no Congresso Nacional no dia 28 de agosto do ano passado. O único ajuste que eu estou propondo é que a observância dessa distribuição para o número de candidatos eleitos pelos partidos leve em consideração também as retotalizações, porque há candidatos que eram do partido, tiveram a sua impugnação do registro apresentada, se tornaram subjúdice e, ao final, eles foram considerados aptos. Na referida data, eu poderia calcular pela composição do Senado, 81 senadores.
Mas o ajuste necessário decorre do fato de que, na referida data, 2 dos 81 senadores estavam sem partido, de sorte que a individualização do valor base para a distribuição do montante indicado no inciso 4º da resolução considerou o divisor 79. Eu não podia considerar o retrato que não era nessa época. A resolução aprovada pelo plenário do TSE também determina que 30% da quantia recebida pelos partidos referentes ao fundo eleitoral devem ser aplicados em campanhas de mulheres. Eu prevejo aqui na resolução a obrigatoriedade de aplicação mínima de 30% do total recebido do fundo eleitoral para o custeio das campanhas eleitorais de candidaturas femininas do partido ou da coligação, em harmonia com o que foi assentado pelo plenário a resposta à consulta 06002518 da relatoria da ministra Rosa Weber. Para receber dinheiro do fundo eleitoral, as legendas precisam que as lideranças nacionais das agremiações aprovem critérios para a utilização da verba. Após isso, uma conta deve ser aberta em nome do partido e toda a documentação necessária deve ser encaminhada ao TSE. A legenda que não cumprir as exigências do tribunal pode ficar sem receber o repasse do fundo de campanha. Uma profissão que é fundamental para a pesquisa. Sem ela, nossa vida seria bem diferente. Todos os sistemas vitais passam pelo microscópio do biólogo. É o que você vai ver agora no quadro Profissões. Biólogos são curiosos, gostam de pesquisar e investigar, buscam respostas. Na Universidade de Brasília, conhecemos um pouco do trabalho desses profissionais que também ajudam no desenvolvimento de novos medicamentos. É aquela pessoa que estuda a vida de uma forma globalizada, tanto dos micro-organismos, como das plantas, como dos animais superiores, o ser humano e em todas as suas ramificações. Por exemplo, quando a gente fala hoje em mudanças climáticas, tem a participação efetiva do biólogo, mas também tem a interação do biólogo com outras profissões. No caso das mudanças climáticas, com os físicos, com os geólogos, com os químicos. Sofia tem 19 anos e cursa o 5º semestre de Biologia na Universidade de Brasília. A escolha da profissão nunca foi uma dúvida. A jovem vai ser a primeira bióloga da família. Hoje, na metade do curso, ela já tem opinião formada. Quando eu formar, eu penso em fazer o meu mestrado. Mas eu gosto dessa minha área de linha de pesquisa, de mexer com insetos vetores de doenças. Amanda é formada em biotecnologia e hoje faz pós-graduação em patologia molecular. Sempre se interessou em estudar doenças que não são muito compreendidas até hoje. Doença de Chagas, por exemplo, que é o que eu trabalho. Que, apesar de já se conhecer a doença de Chagas há mais de 100 anos, até hoje não se sabe muito bem o mecanismo que está envolvido, que a infecção consegue se estabelecer tão bem e um organismo humano, por exemplo, de um mamífero, ele não consegue se livrar da infecção como outras doenças. O biólogo ajuda a garantir a aplicação do que diz o artigo 225 da Constituição. O texto explica que todos temos direito a um meio ambiente equilibrado. Logo, no parágrafo 1º, fica claro o papel do poder público. E não dá para pensar em preservar e restaurar um ambiente cheio de vida sem um biólogo, especialista no assunto. Dentro desse artigo também tem algumas atribuições e garantias que o meio ambiente precisa, como o poder público e a coletividade, eles têm o dever de garantir a existência do meio ambiente. Mudanças climáticas colocam a seca e as enchentes nas manchetes do mundo inteiro. E não é segredo para ninguém que manter áreas de mata intactas é essencial para que a água não desapareça. Este é o primeiro parque de conservação do Distrito Federal, criado em 1964. A Prainha do Gama, a 34 quilômetros de Brasília. Essas imagens revelam um espetáculo da natureza. Mas há também o outro lado. Esse local, há pouco tempo, era um ponto de desmanche de carros. Inclusive, a gente teve muito problema de incêndio. O pessoal retirava as peças e colocava fogo nas carcaças. A questão também de assaltos. Já houve assalto
rodovia e eles adentravam com ônibus aqui para dentro para assaltar e ficar mais fácil de fugirem, né? Já a Rose estuda a reprodução e o metabolismo dos insetos há quase 30 anos e usa bactérias para combater vetores de transmissão de doenças na agricultura e nos seres humanos. Os micro-organismos ajudam a eliminar mosquitos e outros insetos. Essas bactérias, elas só causam doenças àquelas pragas que a gente quer controlar. Isso quer dizer que, se eu aplico numa lavoura para matar uma praga agrícola, ou se eu aplico num ambiente para matar a larva do Aedes aegypti, apenas esses organismos é que vão morrer. Se eu beber essa água, se eu comer uma planta onde foi aplicada essa bactéria, eu não vou ter nada, não tem problema nenhum, porque a minha ela não causa nada. Mesmo durante alguns momentos de lazer, o biólogo está presente. O trabalho não termina quando ao final do expediente. Você não vai para casa e diz, só preciso me preocupar a partir de amanhã. Não, você tem que estar de prontidão 24 horas. Nós costumamos dizer que nós passamos mais tempo aqui do que com nossas famílias. Então, os animais terminam se tornando parte da nossa família. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela audiência. Nos encontramos daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no Direto do Plenário. Para você, uma boa tarde.